Olá, meus queridos amados, muito bom dia, estamos de volta. Hoje é um domingo muito especial, 16 de maio de 2021. Já rompemos aí a faixa da metade do mês de maio, já estamos chegando quase ao meio do ano. Mas que bom que você está aí, você tem agora a oportunidade de reunir a sua família, a sua casa e estar conosco para juntos refletirmos na poderosa palavra do Senhor. Que bom que você está aí. Meus queridos, hoje à noite, às 19 horas, a partir, A igreja vai estar aberta às 15 para as 19, mas às 19 começará o culto ao nosso Deus, ali no templo, na Igreja Batista Sinai de Almadina, localizada, você já sabe, na rua Valdemar Cardoso, número 32, bem no coração da cidade. A igreja vai estar aberta e você é o nosso convidado. Você que já faz parte da igreja, nós temos um compromisso firmado com o Senhor de estarmos como anunciantes, de estarmos como propagadores da sua palavra, mas também o nosso compromisso é de adorar a Deus e exaltar o seu santo, bendito e excelso nome. Estamos no mês de maio, estamos também em campanha missionária. A Igreja Batista é uma igreja missionária e louvamos a Deus porque a sua história diz isso. Os seus 62 anos, quase 62 anos da história da Igreja Batista Sinai de Almadina, aqui nesta cidade, Almadina, no sul da Bahia. A sua história é uma história de igreja missionária e campanhas vitoriosas. Nós temos na atualidade duas irmãs que são responsáveis pela condução da campanha missionária. São as promotoras Edneuza de Jesus Freitas e a irmã Jardelina Araújo dos Santos. Pastor, se tem as promotoras, vamos deixar tudo com elas? Não, nosso dever, nosso compromisso é de sermos participantes. Você já recebeu esse envelope? E nesse envelope você vai depositar a sua oferta missionária, que já foi consagrada ao Senhor, para que ao final deste mês, ou início do mês de junho do próximo mês, nós possamos ter aí a conclusão desta campanha e mais uma vez ser uma campanha vitoriosa para a honra e para a glória de Deus. Desejamos aí que Deus abençoe grandemente as suas servas que estão com afinco trabalhando para o êxito, para o sucesso desta campanha missionária. Pastor, qualquer pessoa pode participar? Pode. Oferta de missões. Se você não recebeu o envelope, aí está a conta da igreja e a agência para que você possa ajudar. Mas também nós temos o privilégio de sermos dizimistas e ofertantes. Aí sim, ali está no rodapé do seu vídeo, da sua TV, do seu celular, do seu tablet, do seu notebook. Ali está Igreja Batista Sinai de Almadina. A conta da igreja, a agência 601 dígito 7. A conta da igreja 16229 dígito 9, a titularidade é Igreja Batista Sinai de Almadina e é muito importante a nossa participação, a nossa contribuição, a nossa obediência ao chamado do Senhor quando nos incluiu na sua obra como ofertantes e como dizimistas consagrados e fiéis ao chamado do Senhor. Portanto, hoje à noite nós estaremos na igreja e se você não fez ainda não consagrou ainda a sua oferta, não dedicou a sua oferta, não fez o seu depósito, a sua transferência ainda, e você vai estar conosco na igreja hoje à noite, ali teremos uma grande oportunidade de louvarmos ao Senhor consagrando a nossa vida financeira. Se você já o fez durante a semana ou está fazendo agora, que está de posse aí da agência, do número da agência e do número da conta da igreja,
Deus continue te abençoando grandemente. Se não fez de jeito nenhum ainda, não sabe nem por onde começar e não sabe se pode participar porque não faz parte desta ou daquela igreja, olha, você pode sim. Por isso que a igreja disponibiliza a sua agência e a sua conta para que você esteja juntamente conosco, abençoando e fazendo prosperar a obra do Senhor aqui na terra. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus. Tinha dado uma paradinha há instantes atrás por uma falha técnica, mas já foi corrigida e estamos de volta já e nós vamos orar nesse momento, tá bom? Quero convidar você, quero convidar a sua família para que estejamos juntos agora, orando ao Senhor e daqui a pouquinho meditaremos na poderosa palavra de Deus. Nosso querido Deus, nosso eterno Pai celestial, a Ti sejam dados louvor, honra e glória para todos sempre. Tu és de eternidade em eternidade, Tu és o Criador dos céus e da terra e nós Te exaltamos, Senhor, pelo privilégio de hoje estarmos de pé mais uma vez e contemplarmos pelos olhos da fé a face do Senhor, nos ajudando, nos encorajando. Obrigado, meu Senhor, porque temos a Tua palavra inspirada, a Tua palavra revelada ao alcance das nossas mãos, para que nós possamos lê-la e sermos tremendamente abençoados, alimentados e instruídos no caminho em que devemos andar. Continua conosco, Deus, em nome de Jesus. Os dias são maus, a crise, a volta da inflação, os preços em disparada para cima, meu Senhor. E nós suplicamos a Tua bênção, a Tua graça. Pedimos que o Senhor administre as nossas finanças, porque se nós fizermos a nosso bel prazer, estaremos indo ao encontro do caos, da falência, da derrota. Em nome de Jesus, Pai, repreenda o devorador. Em nome de Jesus, que seja o Senhor, o Rei, entronizado em nossas finanças e não Mamon. Arranca, Senhor, do nosso coração qualquer desejo, qualquer sinal de infidelidade ao chamado e obediência ao Senhor. Continua conosco, fala conosco com a Tua palavra. Abençoa agora esta família maravilhosa que está orando conosco, cada pessoa. Obrigado por tudo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que bom. Você orou conosco. Deixa eu te fazer um convite rapidinho aí. Você consegue ler, né? Essa frase que está aí sobre a minha cabeça. Vamos falar juntos? Só Jesus Cristo salva. Agora só você. Só Jesus Cristo salva. Meus amados, nós vamos nesta oportunidade, desde já, a nossa gratidão e a Deus, né? Em primeiro lugar a Deus e também agora a você, pelo compromisso que temos aos domingos, nos reunimos aqui, tá? Ainda não estamos 100% com as atividades retomadas, mas nós já temos aí cultos na igreja, cultos para oração, terça e quinta, das 19 às 20, e aos domingos estamos reunindo apenas à noite, das 19 às 20h30. E é claro, você é nosso eterno convidado, tá certo? Então, nós estamos nos reunindo nestes dias, não voltamos ainda à plenitude das reuniões nos horários antes estabelecidos, por conta ainda do cuidado que estamos tendo, que nos são observados, mas tão logo, se Deus quiser, em nome de Jesus, estaremos a todo vapor, 100% aí, fazendo a obra de Deus. Eu quero convidar você nesta manhã para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já trabalhou, já realizou alguma obra, algum serviço com ferramenta emprestada? Qual foi o resultado?
aconteceu algum imprevisto, aconteceu alguma surpresa. Qual foi aí o desfecho do empréstimo de uma ferramenta? Porque isso é comum em nossos dias, não é? Empréstimos de serrote, empréstimos de macaco para erguer carro, empréstimos de motosserra, empréstimos de enxada, de facão, empréstimos de várias coisas, né? Empréstimos de toda sorte de ferramenta. Você já tomou? Já pegou alguma ferramenta emprestada? Vamos ver o que o texto diz e vamos ver, vamos abrir o nosso coração para que estejamos recebendo a mensagem, a instrução e a orientação do Senhor para esta manhã. Deixa eu mandar um abraço, mas é muito bom poder abraçar você, abraçar a sua família. Receba o abraço do pastor, da família pastoral, da Igreja Batista Sinai de Almadina. Mandar um abraço para você, Pablo, da PAMAC. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço aí para a Dona Darcy. Dona Darcy é a mãe de Isabela, a esposa do meu amigo Pedro Brito Pereira. Um abraço também aí para Valdec no estabelecimento comercial. Quero mandar um abraço também para o meu amigo Zuca, aí em frente à agência do Bradesco, no centro da cidade. Um grande abraço para cada um de vocês e que Deus em Cristo esteja abençoando a vida, a família, a saúde de cada um de vocês, tá bom? Não só de vocês, de toda a nossa comunidade, nosso estado, Bahia, Brasil, né? O mundo de modo geral, mas é muito bom poder, nesta manhã, desejar essa felicidade de bênção para a sua família. O texto diz assim, segundo o livro de Reis, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. E disseram os filhos dos profetas ao profeta Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é muito pequeno, é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e façamos ali um lugar para habitar. E o profeta Eliseu disse: tá bom, podem ir, ou ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E Eliseu disse: tá certo, eu também vou, eu irei. E Eliseu foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E aconteceu que, derrubando um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água, e o trabalhador, o ajudante, clamou e disse: ai, meu Deus, o machado era emprestado. E disse o profeta Eliseu, o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro do machado. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão, foi lá e pegou. Que o Senhor nosso Deus abençoe o nosso entendimento, ilumine a nossa mente para a compreensão da sua palavra. Queridos, que palavra maravilhosa! Havia a necessidade do ampliar de um espaço onde se reuniam alunos que faziam parte de uma escola de profetas. Isso é muito importante nós destacarmos logo na abertura da nossa reflexão a necessidade de expansão, a necessidade de ampliar. E essa escola de profetas, o seu objetivo era transmitir os valores morais e, acima de tudo, espirituais que Deus havia entregado a Israel através da sua palavra. Então havia uma quantidade considerável de alunos de profetas fazendo parte daquela escola, havia uma quantidade muito boa,
E de repente alguém vendo o espaço pequeno chama o profeta Eliseu e diz: olha, tá apertado aqui e nós precisamos de um espaço maior para acomodar todo mundo. Qual era o sonho deles, né? Qual era o sonho dos alunos ali daquela escola de profeta? Qual era o sonho deles? Qual foi a demanda que eles levaram para o homem de Deus? Destaque isso também no seu coração. Estava ali o profeta Eliseu, denominado homem de Deus. Eles queriam um espaço mais aconchegante, com uma folga maior. Não era conforto, mas era um espaço onde todos ficassem bem acomodados para que aprendessem aquilo que realmente interessava, a mensagem da palavra de Deus. O ensino não só moral, a conduta em meio a uma sociedade, mas principalmente e acima de tudo, o conteúdo espiritual, conhecimento de Deus, os ensinos espirituais que Deus havia entregado a Israel através da sua palavra. O sonho deles era esse, um espaço maior, né? Eu já morei com a minha esposa em São Paulo numa casa bem pequena. Se você pensou bem pequena, diminua aí 75% da proporção que você pensou. Pois é, mas bem pequena mesmo. Nós moramos em São Paulo numa certa ocasião. Estávamos aí como chegantes naquela terra e tínhamos que nos valer daquilo que estava em nossas mãos como permissão de Deus. E o espaço era bem pequeno, então nós sabemos o que é aperto, nós sabemos o que é um espaço que não te dá folga. Se abrisse a geladeira, não podia abrir o fogão. Se abrisse o armário, não podia passar porque iria empatar. Então eu sei o que é espaço pequeno e aqui eu posso compreender a necessidade e o sonho de um espaço ampliado, um espaço maior para funcionar como escola dos profetas, para abrigá-los no que diz respeito ao momento de aprendizado dos ensinos morais e espirituais, conforme Deus houvera estabelecido para o seu povo, para Israel, através da sua palavra. Uma moradia mais ampla, mais confortável, mais aconchegante, era isso que eles queriam, né? Qual é o nosso sonho hoje? Quais são os nossos sonhos hoje? Quem é que não pensa em uma moradia ampla, mais confortável? Quem não pensa numa moradia até com um elevador, né? Eu tenho, por exemplo, conhecimento de uma pessoa que construiu a sua casa e na planta da sua casa, o projeto, ele já pensando lá na sua idade avançada, ele já deixou o desenho para a instalação de um elevador, tá? Então quem é que não pensa na sua residência, na sua casa, no seu espaço, em ser um espaço amplo, confortável? Quem é que não quer morar mais no centro de uma cidade? Era o sonho dos alunos de profeta, essa facilidade, esse espaço ampliado para que eles estivessem reunidos no firme propósito de aprenderem a mensagem enriquecedora da palavra de Deus. O texto diz: porém seu servo disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens e dá-lo ao povo para que coma? Deixa eu só corrigir aqui, não é esse texto que eu vou usar, que eu estou usando, mas era o sonho deles, era o sonho, e assim como é o nosso sonho. Ninguém sonha com o caos, né? Ninguém sonha com a tragédia. A gente só sonha num carro melhor, numa casa melhor, numa roupa melhor, né? Numa moto de uma geração avançada. Ninguém sonha com fracasso. Ninguém sonha com o caos, ninguém sonha com a tragédia, com a falência, não. Os nossos sonhos são sempre sonhos para melhor. O que eles usaram para trabalharem a construção deste sonho? A demanda era: profeta, o espaço é pequeno e a gente precisa de um espaço maior. Aí ele diz: olha, vamos fazer o seguinte,
deixa a gente ir no Jordão, cortar umas madeiras, umas vigas lá para trabalhar a ampliação do espaço. O profeta diz, tá bom, podem ir. Eles, de forma inteligente, dizem, não, o senhor não quer ir conosco? Não quer ir conosco? E o profeta então diz, tá bom, eu irei. E aí eles pensaram em tomar um machado emprestado. Eles tinham um sonho, e eu quero despertar a sua atenção aqui agora. Eles tinham um sonho de ampliar, um sonho de expansão, um sonho de crescimento, mas eles não estavam com a ferramenta. A ferramenta não era própria deles. Eles não tinham para aquele momento a ferramenta apropriada para a realização de um sonho. Eles não tinham para aquela ocasião, eles tinham o sonho, tinham a ideia de como alcançar aquele sonho, mas faltava a ferramenta. E eles tomam um machado emprestado. Eles se valem de um machado emprestado. E aqui é bom porque é uma ferramenta que você domina, que eu conheço, que nós conhecemos. Você que está ouvindo agora esta mensagem, essa reflexão, você sabe o que é machado, não sabe? Uma ferramenta com a parte de ferro, encaixado na parte de madeira, e essa parte de ferro tendo numa extremidade o corte, o fio do machado, e o machado ele só serve de serventia quando ele está muito bem afiado, muito bem amolado. Um dos alunos da escola de profeta que usava o machado, vejam, eles foram para o Jordão na missão de desmatar ali, de derrubar, algumas madeiras que serviriam de vigas. Um dos madeireiros, um dos que estavam com o machado emprestado, cortando ali com esse machado, de repente vai acontecer um acidente. E eu te falo daqui a pouco. Porque um dos alunos da escola de profeta que usava o machado tinha a responsabilidade de devolver o machado que era emprestado. O machado que era emprestado. Por que o machado... o acidente que eu disse que ia contar para vocês é que cortando ali a madeira, no afã de que o trabalho avançasse, ele foi projetando o machado contra a árvore, contra o madeiro, e de repente aquela parte de ferro do machado se soltou. Imagine o susto do madeireiro ali na ocasião, o aluno do profeta, apenas com a barra de madeira, o cabo do machado nas mãos, e o susto dele. E de repente ele dá um grito, como que diz, ai meu Deus, né? Ai meu Deus, o machado era emprestado. Ele diz, ai meu Senhor, e agora? O machado era emprestado. E ele tinha o dever, a responsabilidade de devolver. E as águas do Jordão era difícil de alguém encontrar alguma coisa, porque eram águas turvas. Era difícil aos olhos humanos encontrar o fio, o ferro do machado, trazê-lo de volta. Mas tem uma pergunta. Ele tomou emprestado esse machado e isso serve para mim e para você. Algumas coisas, vamos dar uma aqui de investigador, vamos agir aqui como investigador. Por que o machado se soltou? Por que o machado se desprendeu do cabo de madeira e foi projetado, eu imagino, com a força que ele estava cortando a madeira, a distância que o ferro deve ter sido projetado? Por que o machado se soltou do cabo de madeira, caiu no Rio Jordão e afundou? Eu deixei aqui algumas orientações desse respeito, busquei encontrar algumas definições para isso. Primeiro, porque ele queria realizar um sonho de ampliar a escola de profetas, o espaço para abrigá-los, mas ele tinha tomado uma ferramenta emprestada e ele não observou se o ferro do machado estava bem ajustado.
ele não teve a responsabilidade, o cuidado de observar se estava bem ajustado a ponto de suportar uma carga de trabalho para a derrubada de uma árvore onde uma viga seria extraída para ampliação da escola de profetas. Muitas vezes, queridos, queremos realizar sonhos, mas não estamos preocupados com aquilo que está sendo trabalhado para a realização dos nossos sonhos. Uma outra coisa que eu encontro é o trabalho displicente dele. Que bom que esse machado, esse ferro, caiu no rio. Imaginemos se esse ferro tivesse sido lançado, projetado, mesmo que sem querer, em direção a um dos alunos da escola de profeta que estava ali naquela ocasião. Eram vários alunos de profetas. Que bom que esse ferro do machado não foi projetado em direção a um dos seus colegas que estavam ali. Deus é bom, não é? Deus é maravilhoso. Outra coisa, ele confiou nos outros e não fez a sua parte. Não, o machado aqui é machado bom, o dono deve ter assim, muito cuidado, o dono é zeloso. Ele confiou no trabalho dos outros, tomou a ferramenta emprestada e não teve o cuidado de observar, de fazer a verificação, né, para ver se o machado estava bem ajustado, segurar o cabo do machado e bater assim com a parte do ferro para baixo para sentir a firmeza, se o ferro estava bem ajustado no cabo de madeira. Ele apenas confiou nos outros. E é ruim demais quando você entrega o sonho da sua vida e confia nos outros. Quer um conselho? Confie os teus sonhos ao Senhor. Confie os teus projetos ao Senhor. Vamos seguindo? Ele usou de autoconfiança e não de fé. Isso é perigoso. Tem muita gente boa, autoconfiante em extremo e fé zero. Só autoconfiança e nada de fé. E quando há esta proporção negativa de fé na vida de alguém, porque a Bíblia nos orienta, Jesus ele diz, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente, tá? Ainda que seja a menor semente de fé depositada em nosso coração, o resultado é diferente. Mas aquele aluno de profeta, ele preferiu a autoconfiança. A autoconfiança, ela tenta se assemelhar à fé. Nada tem a ver com fé. A autoconfiança é coisa do homem. Fé foi Deus quem colocou em nosso coração. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Autoconfiança é coisa humana. Fé foi depositada por Deus em nosso coração. Ele estava despreocupado com a vida dos outros. Né? Lembra que eu perguntei se o machado tivesse, a parte de ferro tivesse sido lançada em direção aos seus colegas. Ele não estava preocupado com os outros. Estava preocupado em manter a sua autoconfiança. Aquela pessoa que se acha o tal. Não, eu não preciso orar, não. Não, na hora Deus me dá a palavra. Não preciso estudar, não. EBD, pra quê? Que nada, já sei tudo. Pra que EBD? Pra que culto de terça e quinta? Pra ficar lá ouvindo palavra, oração, pedido, louvores? Isso eu já sei, já tenho 40 anos, 50 anos de crente. Autoconfiante. Isso é autoconfiança, isso não é fé. Ele estava dando a mínima para os sonhos dos outros, para a vida dos outros. Para realizar os sonhos, para a realização de sonhos na vida do cristão, as ferramentas devem estar prontas e sempre em ótimas condições de uso. As ferramentas que trabalham na realização dos nossos sonhos, e é necessário que os nossos sonhos estejam em conformidade com a palavra de Deus.
em conformidade, em consonância com a vontade de Deus. Porque se o sonho que temos apenas servir para o nosso bem-estar, para o nosso prazer, ele vai se transformar num pesadelo. Mas quando os nossos sonhos estão em consonância com o trono da graça, com a vontade do Altíssimo, o resultado é abençoador, é prazeroso. O resultado é que os favores de Deus, as bênçãos do Senhor, elas são derramadas em nossas vidas. E você sabe discernir quais são as ferramentas que precisam de plena prontidão para a realização, para trabalhar na realização dos nossos sonhos, não só dos nossos sonhos morais, mas da nossa vida espiritual. Não só da nossa vida moral, mas também e principalmente da nossa vida espiritual, pois somos servos do Deus Altíssimo. Uma das ferramentas, eu tenho aqui várias, e não imagino que o tempo seja suficiente para compartilhar todas as ferramentas estabelecidas nesse momento, mas uma das ferramentas que nos ajudam no trabalhar da construção dos nossos sonhos para louvor e honra e também para a glória do nosso Deus é a ferramenta da oração. Dá uma conferida aí nessa ferramenta, na sua vida, se ela está bem afiada. Esta semana que terminou ontem, de domingo dia 9 a ontem dia 15, a ontem dia 15, quantas vezes você fez a sua oração ao Pai Celeste? Essa ferramenta está bem afiada em sua vida? Ou você só usa essa ferramenta quando a coisa aperta? A crise apertou, vamos orar aqui, né? Alguém doente da família, não, vamos reunir aqui agora, porque... Como é que você usa essa ferramenta? Ela está sempre bem afiadinha ou ela está com o corte cego? É preciso que em todo tempo a oração, essa ferramenta que trabalha para a realização dos nossos sonhos de servirmos melhor a Deus, lá Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, 18, diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração não é só no tempo da catástrofe, no tempo do caos, da endemia, da pandemia, não, ou da epidemia, não. A oração é em todo o tempo. Essa ferramenta não pode ser negligenciada. Eu vou avançando, mostrando aqui uma outra ferramenta. E sabe o que é importante destas ferramentas? Que elas são ferramentas pessoais. Eu tenho essa ferramenta da oração, você tem também, cada qual tem a sua ferramenta dada por Deus. A segunda ferramenta que nos ajuda na realização não só do sonho, mas de realizar esse sonho de estarmos servindo a Deus e tendo uma vida espiritual e moral balizada conforme os padrões do Senhor, é a leitura da palavra. Eu volto a dizer o que diz lá no Velho Testamento. Meu povo está morrendo porque lhe falta o conhecimento. Mas não é o conhecimento do que dizem aqueles videozinhos veiculados na internet. Não é o conhecimento, não é a falta do conhecimento do que diz a Globo News, CNN, Band, Manchete, SBT, TV Itapuã, TV Bahia. Não é o conhecimento disso, não. O que falta e que está matando é realmente conhecimento da palavra de Deus. Meu povo está morrendo porque lhe falta conhecimento. A leitura da Bíblia, essa é uma ferramenta tão necessária quanto uma vida de oração. Tão necessária quanto a vida de oração afiada. Tá? A vida de oração e a leitura bíblica precisam de um corte afiado em nossas vidas, porque são ferramentas indispensáveis. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, está escrito: procura
apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Nós não podemos negligenciar o manejo, o conhecimento da mensagem que transforma, do Evangelho que é poder, da mensagem do Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos adiante. Outra ferramenta importante, necessária, e que Jesus também fez uso dela, o jejum. Olha o que diz lá em Lucas capítulo 4, 1 e 2. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados esses 40 dias, ele teve fome. Jesus, ele jejuou. E o jejum é ferramenta que deve estar afiada em nossas vidas. Ferramenta que deve estar com corte afiado. Então já temos como ferramentas, e observe que são ferramentas que você não precisa tomar emprestado. São ferramentas que vão trabalhando aí na construção do seu sonho, que na verdade na construção de uma vida aos pés do Senhor. Que o fechamento dessa história aqui na terra culminará com a chegada da igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro lá nas mansões celestiais. Ferramentas: oração, leitura bíblica, jejum e a oração. Quarta ferramenta proposta para esta manhã, a oração. João capítulo 4, versículo 24 diz: olha, fiquem atentos, Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Tá? Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E essa ferramenta é uma ferramenta pessoal. Pessoal. Eu não preciso pedir que alguém adore a Deus por mim. Sou eu quem tem que fazer. Eu preciso ter uma vida de oração com afinco. Sou eu. Eu faço isso, nós fazemos com muito prazer e despertamos as pessoas que elas precisam também, as que nos pedem, não é? Que elas precisam também ter essa ferramenta pessoal afiada. Pastor, ore por mim. Claro, quando alguém pede que oremos por sua vida, por sua família, por um problema, fazemos isso com muito zelo e com muita responsabilidade diante do Senhor, mas é uma ferramenta também que precisa ser compreendida como pessoal. E aqui o escritor diz, olha, quer adorar a Deus? Não vem com brincadeira, não. Não vem com falsidade, com engano, não. Deus só aceita adoração em espírito e em verdade. Eu vou só adiantar aqui, a próxima ferramenta que precisa estar bem afiada em nossas vidas é o testemunho. Isso é fundamental. Falar e não viver, ou viver e não falar, é o caos na vida cristã. É uma vida espiritual de máscaras. É uma vida espiritual de hipocrisia. Falar e não viver, não viver aquilo que se prega, ou pregar aquilo que não se vive. Hipocrisia, falsidade, engano. Se colocar à frente de um rebanho, de um grupo e dar lições de moral, quando na verdade a vida está mais escura, mais turva do que um pano de chão que fica na porta de um bar em tempos de tempestades. Testemunho. Seja vosso falar sim, sim, não, não. Quando for sim, sim, cumpra o seu sim. Quando disser que não, não, cumpra o seu não, porque a procedência, o que vem o que passa disso é do maligno. O que passa disso é do maligno. Eu estou com uma certa idade já passei dos 50, estou com 52 anos, e eu tenho me policiado. Meu Deus, essa questão, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala.
né? Com os compromissos que a gente assume. E nestes dias em especial estamos assim muito relutantes em relação a assumir compromissos financeiros. Porque a palavra do crente ela deve ser sim. Se falou sim, deve permanecer o sim. Se disse vou te pagar amanhã, eu vou te pagar amanhã. Se disse também não vou pagar amanhã. Brincadeira. Se disse sim, sim, se disse não, não, porque o que passa disso vem do maligno. Então o testemunho é uma ferramenta que deve estar bem afiada em nossas vidas. A propagação do Evangelho. A humanidade só será plena e verdadeiramente transformada pela mensagem do Evangelho. Sabe por quê? O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Precisamos, amados, independente das circunstâncias. Está na pandemia, não vou poder falar de Jesus. Tem que ficar em casa. Não, está na pandemia, Deus sabe, né, Senhor? Eu não posso sair. Não é, Senhor, eu não posso estar me locomovendo. O apóstolo Paulo estava preso numa prisão de segurança máxima. Lá no capítulo 13 de Atos, versículo 47, porque o Senhor assim nos mandou, e eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. O apóstolo Paulo, que esteve preso lá na prisão de segurança máxima, ele encontrou a ocasião para, com a mensagem do Evangelho, não a sua mensagem, não o seu conteúdo de blá, 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 não o seu conteúdo de eu, mas o conteúdo do Evangelho. Ele transformou a vida do carcereiro, da sua casa. Então, a ferramenta de propagação do Evangelho precisa estar afiada em nossas vidas. Tá? A ferramenta da consagração. Jeremias capítulo 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, vida consagrada no altar do Senhor. Vida colocada à disposição do Senhor. E caminhando para o final destas ferramentas que devem estar bem afiadas, a comunhão. Como é você? Quem é você? É alguém que trabalha para a promoção da paz? Ou você usa a sua influência para promover a guerra e a desordem? Ou você usa o seu conhecimento para semear a tragédia, a discórdia e o caos? Quem somos nós? Essa ferramenta da comunhão, irmãos, ela é tão importante quanto as outras. Ela é tão importante quanto a consagração, quanto a propagação do Evangelho, quanto ao testemunho, quanto à adoração, quanto ao jejum, quanto à leitura da palavra de Deus e quanto à oração. Se você fizer as outras e for esse crente ranzinza, pirracento, promotor de brigas, está tudo errado. Essa ferramenta precisa estar bem afiada em nossas vidas. Quando o machado se soltou ali na beira às margens do Jordão, interrompeu a alegria do sonho dos profetas da casa mais espaçosa. Foi isso que aconteceu. Mas, queridos, a gente vai observar que o profeta Eliseu, homem de Deus, e o texto é muito claro, e já diz isso logo no versículo 6, e disse o homem de Deus, está no versículo 6, chamando o profeta Eliseu de homem de Deus. Isso é muito importante. O profeta não era um homem qualquer, o profeta não era uma pessoa qualquer, ele tinha compromisso e envolvimento com Deus, com a sua obra, e honrava o que ele tinha aprendido do Senhor. Então, quando se perdeu o ferro do machado sendo lançado no Rio Jordão, aparentemente o sonho dos alunos de profetas em ter o ampliar, o alargar do espaço onde eles se reuniam, aparentemente o sonho se foi por água abaixo, ou literalmente foi para o fundo das águas, mas o machado flutuou. E não venha perguntar a mim como é que pode, por que hoje o machado não flutua, porque reino de Deus é preciso usar aquilo que Deus colocou em nós, fé.
E se a Bíblia diz que o machado flutuou, eu creio. Se a Bíblia diz que o machado flutuou, eu creio. Hoje o Titanic não flutuou? Eu creio. O machado flutuou porque Deus tem poder. Por que o machado flutuou naquela oportunidade? Deixando de lado os comentários paralelos. Flutuou porque Deus queria mostrar para os seus servos que ali estavam que no conflito de adoração entre Baal, o Senhor estava com eles e era Deus quem trabalhava em seu favor. Deus queria mostrar para os alunos de profetas que Deus estava trabalhando em favor dos seus sonhos. Quem é que trabalha em favor dos teus sonhos? Quem está trabalhando em favor dos teus sonhos? As ferramentas para concretização dos teus sonhos estão afiadas? Uma pergunta. Quem está trabalhando em favor dos teus sonhos? Outra pergunta. É o Senhor? Nessa labuta aqui, nessa vida laborosa ali, às margens do Jordão, Deus estava trabalhando em favor dos sonhos dos alunos de profeta. E deixa eu te falar uma coisa, no conflito da luta do espírito contra a carne, Deus sempre vai trabalhar em nosso favor. Por isso que a Bíblia diz que o espírito, na verdade, está sempre pronto. A carne que é fraca, mas o espírito, ele está sempre, ou seja, a todo instante, em todos os momentos, o espírito está sempre para cumprir o seu propósito, o seu papel. Quem é fraco, quem é podre, é a carne, é a vida pecaminosa. Por mais pesado e valioso que seja aquilo que afundou em sua vida, creia, nosso Deus, Ele é sempre misericordioso para, de acordo com a sua vontade, devolver. Ai, meu Deus, o machado afundou, ainda tem mais, era emprestado. O que a gente vai fazer aqui? Perdemos o sonho da casa espaçosa e ainda vamos ter que pagar aquilo que a gente não tem, que é um machado que é dos outros. E você sabia que o machado, naquela ocasião, era uma ferramenta de muito valor? Machado era algo que custava caro naquela oportunidade. E ele afundou. O que já afundou? O que está afundado em sua vida? O que está submerso? O que está perdido nas profundezas da sua vida? E por que afundou? Você não estava com dedicação, com afinco, não verificou a ferramenta? O que afundou? Por que se perdeu nas profundezas? Deus é poderoso. Receba esta palavra de Deus no teu coração nesta manhã. Independente do que tenha afundado na sua vida e que seria utilizado para o louvor e honra do nosso Deus, os alunos e profetas não pediram espaço para fazer uma festinha, um Covid Fest. Não, eles queriam espaço para que eles tivessem oportunidade de estarem bem acondicionados, bem alocados para o aprendizado da palavra do Senhor. Deus é poderoso para trazer à tona aquilo que de valioso e importante você tem e que pode estar se perdendo por algum motivo ou que já se perdeu nas profundezas das águas. Não importa o que você tenha perdido, o que tenha sido se desprendido da sua vida e que tenha sido jogado, lançado nas águas, Deus é poderoso para trazer à tona. Eu não sei em quais áreas da sua vida você está com sonhos que afundaram. Eu não sei quais foram os sonhos que afundaram em sua vida. Eu sei o dos profetas aqui, o espaço, a casa, a ampliação. Quais foram os sonhos que já estão afundados? Que você estava contando com eles? O que você contava esse ano passado? Qual era a sua perspectiva
Na sua vida cristã há anos, qual é o sonho que você nutria? Qual foi o sonho que você nutria a fio e que hoje se vê submerso, afundado, sem perspectiva? Aquele aluno de profeta expressa com seu grito: ai, meu Senhor! O que ele queria dizer com isso? Meu sonho de uma casa espaçosa para os meus colegas agora está perdido. Muitas vezes nós pensamos assim, né? Você acorda hoje, está desempregado, tem uma oportunidade de emprego, surgiu uma oportunidade, você fica sabendo, você se arruma, você passa aquele perfume mais cheiroso que ainda resta ali, se está desempregado, né? É aquele perfume que ainda resta. Você coloca a sua melhor roupa do momento, faz aquele penteado aí estiloso e vai com o seu currículo na mão para apresentá-la na oportunidade de emprego. E quando chega lá que você bate a porta, o que você vai ter de resposta ao seu anseio? Olha, a vaga já foi preenchida. É como se fosse uma panela de pressão fervendo, você tira do fogo e coloca debaixo da torneira, né? Ela faz... E você imagina, poxa, meu sonho foi por água abaixo. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Clame ao Senhor. Ai, meu Senhor! Com esse grito, ele estava reconhecendo que tinha perdido o seu sonho, mas ao mesmo tempo estava ali um homem de Deus. A resposta de Deus estava ali para abençoar a vida, não só daquele que deixou o machado cair na água, mas de todos que estavam à sua volta. Clame ao Senhor que Ele pode trazer os seus sonhos à superfície outra vez e colocá-los em suas mãos. O profeta diz: ô, vem cá, bola fora, hein? Poxa vida, hein? Sim, mas caiu aonde o machado? Naquela direção, tá bom. Aí Eliseu dá ordem, manda cortar, pega na direção, né? Aponta para a direção e manda o rapaz ir buscar o ferro do machado que havia flutuado. E disse o homem de Deus: onde caiu? Né? E o rapaz mostra: caiu ali. Eliseu diz: corta um pedaço de pau aí e lança. E ele fez isso. E quando ele jogou na direção aquele pedaço de pau, o machado flutuou. Você tem fé para crer? A fé é necessária para que você compreenda a grandeza do poder de Deus. Se você tiver fé para crer, Deus vai continuar sendo Deus. Se você não tiver fé para crer, Deus continuará sendo Deus. Então, queridos, ele mostra o lugar, o profeta pergunta onde foi, corta um pedaço de pau, joga lá, o machado flutua e disse o profeta Eliseu: agora levanta e vai lá buscar. Imagina o profeta que jogou o machado fora do rio. Imagina o pasmo dele, o susto, indo em direção, né? Andando assim meio em polvorosa, né? Andando com aquele sentimento de regozijo, sem saber explicar o que estava acontecendo. Mas ele vai porque Deus, através do seu poder, devolve o direito de sonhar. Deus, através do seu poder, devolve àqueles que buscam nele o direito de sonhar novamente. Se os teus sonhos afundaram, clame a Deus, que Deus ressuscita os teus sonhos, ou que Deus traz à luz, à tona, os teus sonhos e coloca em tuas mãos. Independente de onde tenha caído os teus sonhos, Deus não precisa que você diga onde caiu, Deus sabe. Deus precisa que você creia, que se você clamar ao Senhor, Ele fará uma grande transformação na sua vida. É muito importante que as ferramentas estejam afiadas para a construção, para a realização de sonhos, para servirmos a Deus em nossas vidas. Queridos, chegamos ao final
Que bom mesmo, muito bom que você tem estado conosco durante estas oportunidades. Tem sido para mim oportunidades abençoadoras e creio também que abençoadoras para você e para sua família, tá? Dá aquela moralzinha, ó, o pastor falando moralzinha, dá aquela moralzinha aí, curta, compartilhe, se inscreva no canal e peça aos seus contatos também que se inscrevam no canal. Precisamos de uma somatória de 1.000 inscritos no canal pelo YouTube, né? Batistas de Almadina. Essa mensagem eu vou colocar lá no YouTube para abençoar mais vidas. Quero aproveitar, encerrando, mandar um abraço para o irmão Abraão Gonçalves, que está como morador ali em Teixeira de Freitas. Um abraço aí para o irmão Tailan, que está em Goiânia. Tailan, estamos orando por você, Abraão, para que Deus continue fazendo prosperar a vida de vocês e que vocês estejam trabalhando no Senhor e o Senhor realizando sonhos na vida de vocês, tá bom? Grande abraço, parabenizar os nossos irmãos que fizeram aniversário esta semana, a irmã Marli Silva, confirmado aí, irmão Ronaldo, para hoje. Bom, se não for hoje, Rony, parabéns. Se não for hoje, já fica aí pro dia que for, tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Quero mandar um abraço para o meu vizinho querido aqui, Hugo. Dizer para você, Hugo, que estamos orando por você, por sua saúde. O pastor esta semana esteve aqui em algumas casas da nossa vizinhança, orando por cada um deles. Fomos muito bem recebidos. Em nome de Jesus, Deus abençoe grandemente aqui os nossos vizinhos. Eu sou um privilegiado, moro aqui com a vizinhança nota 10. Deus abençoe a cada um. Forte abraço. Vamos falar com Deus? Encerrando o culto dessa manhã. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado porque quando confiamos e entregamos os nossos sonhos nas mãos do Senhor, nós temos a certeza de que serão realizados. Ó Deus, ali às margens do Jordão, aquele aluno de profeta com a ferramenta emprestada, ele acabou de forma displicente permitindo que o ferro do machado fosse projetado ao mar. Mas estava ali o homem de Deus, estava ali a vontade do Senhor. E pela vontade do Senhor, o Senhor quis que os sonhos daqueles alunos de profetas fossem realizados. O sonho deles de ter uma expansão, um espaço maior para conforto e aprendizado da sua palavra, da vida moral, cristã, espiritual, para que fosse mais apropriado, o Senhor permitiu que assim acontecesse. Deus, nesse momento agora, muitas pessoas que estão conosco orando nesta manhã, talvez também estejam com sonhos aí em stand-by, talvez estejam com sonhos em pause, talvez estejam com sonhos abaixo da superfície, ó Deus, enterrados, mas nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, trabalha estas ferramentas em nossas vidas, vida de oração, testemunho, leitura bíblica, comunhão, propagação do Evangelho e tantas outras ferramentas, adoração, louvor ao Senhor. Ó Deus, estas ferramentas, consagração, jejum, são ferramentas que precisam de estarem afiadas em todos os momentos do nosso viver. Assim sendo, Pai, estaremos recebendo a graça do Senhor de realizar os sonhos do Senhor em nossas vidas. Obrigado por tudo, nos dá um dia de paz, um culto abençoado hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Um grande abraço. Próximo domingo, se Deus quiser, no mesmo horário, domingo às 9 da manhã e domingo às 19 no templo, como ainda acontecerá hoje, nós desejamos a todos uma ótima semana e um culto da noite tremendamente abençoado. Em nome de Jesus, amém.